Telescópio. Apoio cultural. Feijão Santo André, para o seu arroz com feijão ficar mais gostoso. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Seja bem-vindo à TVI, seja bem-vindo ao Telescópio, o programa que mostra os fatos, as pessoas e as situações do nosso dia a dia. Começa o programa de hoje, 1º de abril, não estou mentindo, vou falar só a verdade, embora a piada seja recorrente aí, 1º de abril é o dia da mentira, né? Mas aqui a gente só vai falar assuntos realmente que dizem respeito, que são verdadeiros. E eu começo o programa de hoje falando sobre a Aviação Rosa, que vence licitação de ônibus. A Aviação Rosa de Tatuí é a virtual vencedora da concorrência pública para o transporte coletivo urbano de passageiros de Itapetininga. O despacho do prefeito Luiz de Fiore, do PSDB, após a abertura do envelope de preços, consta no Semanário Oficial, publicado nesta semana, e confirma o parecer de classificação da concorrência. A Aviação Rosa foi a única classificada e apresentou tarifa de R$ 1,69 aproximadamente, para que seja cobrada aí a sua tarifa. O preço atual é de R$ 1,75, ou seja, reduziu um pouquinho o valor da tarifa, ou seja, com a provável entrada da nova empresa, haverá uma redução de 6 centavos na passagem de ônibus. A gente espera que a licitação seja resolvida da forma mais rápida possível e, claro, contando aí com a qualidade da Aviação Rosa, se for o caso dela assumir o transporte público, que faça da melhor forma possível. A nossa população merece o respeito, há de se ver tantos problemas aí com relação ao transporte público em Itapetininga. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Bolsacreto, do Plano Familiar Camargo, das lojas Stile e do Café Santo André. Telefone para participar com a gente ao vivo é o 3527-8199 ou através do próprio site da TV, o tvitap.com.br. Você participa, manda sua sugestão, sua crítica, sua opinião ao vivo aqui para mim e a gente acaba contribuindo e enriquecendo esse debate, essa discussão. Tenho o prazer de apresentar aqui nos nossos estúdios hoje o deputado e secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, o deputado Edson Giriboni. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Clemente. Boa tarde a todos os telespectadores da TVI. É um privilégio, uma honra poder estar participando do seu programa. Perfeito. A gente volta daqui um segundinho, então, para dar início nesse bate-papo com o deputado. A gente volta já já. Fique ligado no Telescópio, é bem rapidinho. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais. Cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%.
investimento. Pagato Concursos Públicos, 3275-2626. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Stile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Stile, de coração para você. Estamos de volta com o programa Telescópio, 1º de abril, aqui na presença do deputado secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, o deputado Edson Giriboni. Está contente com o Palmeiras? O senhor que é palmeirense, o Palmeiras teve uma vitória. Começar segunda-feira já falando de futebol, né? Botar a agenda da semana aí. O começo da semana foi bastante traumática para o Palmeiras, né? Perdendo de 6, não está acostumado. Mas no sábado conseguiu uma vitória. Agora vamos ver amanhã, né? Amanhã é um jogo importante na Libertadores, né? E tem, para ter alguma chance de se classificar, amanhã obrigatoriamente tem que ganhar no Pacaembu, né? Joga contra quem amanhã? Joga contra o Tigres da Argentina, né? Então é um jogo importante para o Palmeiras amanhã. Vamos ver, começa uma nova etapa, né? Todo mundo falando só do Pato, né? Com o gol que ele teve, com a polêmica ontem com o Rogério Ceni. O assunto está recorrendo nesse sentido, né? Eu vi um lance bastante discutível, né? Vai muito da interpretação do juiz, né? Assim, a princípio, se eu fosse o juiz, pelo que eu vi na televisão, daria jogo perigoso dos dois, né? Os dois disputaram a bola no mar, um encontro. Mas o juiz está mais próximo, é uma questão mais de interpretação, né? Deputado, eu acabei de ler a respeito da aviação rosa. O senhor sabe a importância da mobilidade urbana, que as pessoas possam ir e vir com segurança, com preços justos, com horários flexíveis, né? Será que Itapetininga entra num eixo agora aí de organizar o seu transporte público, fazer com que flua melhor, funcione melhor? O transporte público é importante hoje, principalmente para as cidades grandes, as cidades médias, né? Itapetininga é uma cidade bastante extensa, né? A área urbana, mais os distritos, né? Então, o transporte coletivo, ele tem um papel importante na vida das pessoas. Eu não acompanhei com detalhe aí alguma coisa que ficou na justiça, algum desencontro que houve entre a empresa de ônibus, a Nossa Senhora, com a prefeitura, e eu vi pelo jornal também que o processo está andando, né? Agora, esperar que tenha um desfecho bom, né? Essa situação aí. Tem a companhia que tem uma história de muitos anos aqui em Itapetininga, tem aí algumas, pelo que eu acompanhei um pouco distante, algumas pendências judiciais, mas é importante que chegue no entendimento em todas as partes envolvidas e que, né, o transporte coletivo aqui atenda a demanda e a necessidade da população, né? Que a população seja beneficiada, né, com essa mudança. É uma concessão pública, né, e, portanto, toda concessão pública, seja telefonia, energia elétrica, de água, esgoto, né? O poder público faz a concessão e o objetivo sempre é atender bem a população, né? Nem sempre isso ocorre, né? Quando estava vindo para cá, você estava até falando das operadoras de telefonia celular, né? Acho que aí há uma grande falha do serviço público, porque as operadoras têm apresentado um péssimo serviço. Perguntar para qualquer cidadão se ele consegue falar normalmente no celular, é quase impossível, né? Dificilmente você tem uma ligação que não caia no meio do caminho, a pessoa tenha que ligar, interferência. Então, é um exemplo de uma concessão de um serviço público que não vem atendendo bem a população, né? Então, o órgão público, por mais que ele não opere, mas faça uma concessão, tem a obrigação de cuidar, acompanhar, fiscalizar, exigir daquela dos concessionários de serviço público, né, aquilo que é previsto para atender bem a população. Então, isso vale, seja uma concessão municipal, uma estadual ou concessões federais, né? Acho que o poder público nunca pode se omitir da responsabilidade de um bom serviço à população. Eu assisti uma entrevista do senhor esses dias na Globo News. Fiquei super orgulhoso, falei, nosso representante aí na Globo News dando uma bela explicação com relação às enchentes em São Paulo, que reduziu a chuva, nessa época é um período de chuvas,
né? E São Paulo é recorrente o problema de enchente e tal. E nesse ano, em função do excelente trabalho que o senhor tem feito, não houve tantos problemas com relação a enchente em São Paulo, capital. Inclusive, o governador citou, né, que o trabalho do secretário de Recursos Hídricos está sendo tão eficiente que a gente não teve problemas de enchente em São Paulo, né? Então, parabenizar primeiro, né, o trabalho do senhor em São Paulo nesse sentido, que infelizmente acaba sendo às vezes uma calamidade pública, né? As enchentes acabam com tudo, e o reflexo já de um trabalho sério, bem feito, né, refletindo na qualidade de vida de quem mora nas grandes capitais como São Paulo. Eu me lembro, Clemente, quando eu assumi em janeiro de 2011, nos primeiros dias, nós já tivemos nessas primeiras semanas de janeiro de 2011 duas grandes enchentes provocadas pelo transbordamento do rio Tietê. E quando o rio Tietê transborda, você paralisa as marginais ali e o reflexo disso atinge o Brasil, né? Quer dizer, o aeroporto de Cumbica, que é um aeroporto internacional, né, que atende outros estados, muitos voos nacionais também. Quando paralisa a marginal, você tem um reflexo no Brasil, né, com toda consequência disso. Então, é um problema de economia muito grande, problema de saúde pública muito grande, qualidade de vida, né, porque você inunda tudo. E o grande desafio é a gente diminuir os riscos dessas grandes enchentes, né? Então, o que nós constatamos logo que nós assumimos lá? Que havia um excesso de material assoreado no rio Tietê. Uma das primeiras ações que o governador Geraldo Alckmin foi tirar recursos da área de publicidade para a gente poder fazer uma ação mais urgente, mais forte, mais intensa nos serviços de desassoreamento do rio Tietê e dos seus afluentes. Isso tem sido feito desde o início do nosso governo. Entre o rio Tietê e os principais afluentes, nós já tiramos mais de 6 milhões de metros cúbicos de material assoreado. E o material assoreado diminui a seção e diminui a capacidade de vazão do rio Tietê. Também havia uma outra deficiência grande na manutenção dos piscinões. Nós temos 30 piscinões de propriedade do Estado, ali na região metropolitana, e a maior parte desses piscinões nas cidades do entorno da cidade de São Paulo, e as prefeituras com dificuldade de manter esses piscinões limpos, na sua capacidade plena, né? Então, também essa foi uma outra ação, o governador concordou, nós contratamos com recursos do Tesouro do Estado a limpeza e a recuperação desses piscinões, que também ajudam a reter água no pico de enchente. Estamos fazendo lá uns muros com sistema de bombeamento nas 4 pontes baixas da marginal do Tietê, ali Aricanduva, Vila Maria, Vila Guilherme, Limão. Isso vai permitir que o rio Tietê tenha uma capacidade maior antes de extravasar, aumentando mais ou menos em 20% a capacidade de atingir ali no Cebolão, para que o rio Tietê não extravase, você tem uma capacidade de 1.048 metros cúbicos por segundo. Com esses polders, que são muros com sistema de bombeamento, em 4 pontos baixos, nós vamos estar aumentando a capacidade ali para mais ou menos em torno de 1.200 metros cúbicos por segundo, então aumentando um pouco mais a segurança. E estamos em processo de licitação, já foi publicado o edital agora 10 dias atrás. Nós estamos fazendo uma parceria público-privada dos piscinões, que é modernização, recuperação dos piscinões existentes, a construção de 7 novos piscinões e operação online 24 horas por dia, todos os dias do ano, numa sala de controle operacional que vai estar abrindo, fechando o piscinão remotamente. Hoje tem que ser manual, a pessoa tem que ir lá, funcionário demora para achar, se o funcionário não está trabalhando, você tem ainda uma deficiência na operação desses piscinões. Com essa PPP nós vamos ter uma sala de controle que vai estar operando ali computadoramente, abrindo, fechando comporta, em função interligado com o sistema de informação. Estamos também comprando um novo radar de última geração, tecnologia canadense, que nós vamos substituir o radar que nós temos lá na nascente do rio Tietê, que é da década de 80, por um radar de última geração no mundo, em termos de tecnologia, que vai aumentar a precisão das informações de chuva,
enfim, para que isso balize mais corretamente as ações de combate à enchente. Então, é uma somatória de ações que vem sendo feitas ali e, graças a Deus, nesses 2 últimos verões, nós estamos acabando de sair deste verão também de 2012 e 2013, sem enchente no Rio Tietê, e o verão de 2011, 2012 também sem enchente. Então, tudo isso é reflexo dessas somatória de ações que estão sendo feitas, outras iniciando, e cada ação que você faz, você diminui o risco das grandes enchentes, né? Não existe uma única solução, mas é uma somatória de ações, cada uma delas contribui para que você diminua os riscos das enchentes. E, graças a Deus, esses 2 últimos verões a gente passou sem enchente lá no Rio Tietê. Eu acho que tem uma pessoa na linha. Alô, tem alguém nos ouvindo? Alô? Oi. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Posso dar um recado para o Guilherme, hein? Olha, por favor. Parabéns pelo serviço. Eu vejo de falar do Rio Tietê, mesmo ter Maluf, Montoro que chegou a fazer um empréstimo da Alemanha para limpar o rio, e o rio continua a mesma coisa, né? Agora a gente está vendo que está saindo serviço. Está começando, a gente está percebendo. Eu sou ambientalista faz tempo, né? Eu esqueci mesmo, que é o Manuel Silvério, né? Tudo bem, senhor Manuel Silvério? Oi. O palpite que eu tenho para dar é o seguinte: na Chapada Grande, a duplicação da Raposo Tavares, que tal se ali fizesse um viaduto, como tem em São Paulo, por cima, uma ponte bem alta, para não ter mais os atropelamentos que tem lá. Quer dizer, é um investimento muito caro, mas Estado, Prefeitura e concessionária conseguem fazer. O senhor diz um viaduto, uma ponte lá por cima, para acabar com os atropelamentos lá. Tem uma passagem de pedestre, mas você vê bem, se tiver na ponte de cá, é 1 quilômetro até passar de pedestre, depois você tem que subir 100 degraus para descer 100 degraus. Quer dizer, ninguém aguenta, tem que atravessar a estrada mesmo. E toda semana tem um atropelamento. Eu não tenho nada, eu não moro lá perto, sou longe de lá, mas tenho acompanhado, a gente acompanha muito a marca ciliar das estradas, a mata, essas coisinhas, então eu vejo. Entendi. Ali o certo era fazer uma ponte bem alta, passar por cima. O senhor diz ali na Raposo, ali em cima na Raposo, exato. Perfeito, bacana. Prefeitura, concessionária e Estado conseguem fazer. Que nem entrar de São Paulo, cheio de viaduto lá, o Cebolão. Aqui é só uma. Entendi, para evitar que as pessoas se aventurem a cruzar a pista, né? Para não cruzar a pista, exatamente. O desvio fica muito oneroso, então o certo seria por cima. Entendi, perfeito. É uma sugestão, né? Uma sugestão, filho. Perfeito. Um abraço, seu Manuel Silvério. Um abraço, outro. Prazer. Parabéns pelo serviço do Rio Tietê, estou gostando muito. Opa, obrigado. E tem o grande programa de despoluição do Rio Tietê também, a todo vapor lá. E acho que daqui a alguns anos nós teremos os rios no estado de São Paulo bem melhor, né? Mas ali na Chapada Grande, ali no Monte Santo, eu me lembro, isso foi no mandato passado de deputado, que foi uma insistência para a colocação dos radares ali emergencialmente, porque realmente estava havendo muito atropelamento. E com os radares diminuiu. Diminuiu. Agora tem a duplicação que está chegando e o projeto da duplicação já foi aprovado, já está em andamento, já tem todo um planejamento lá. Mas nada impede de uma nova negociação. Tudo que você agrega fora do contrato depende de uma negociação com o Artesp, que seria uma coisa adicional, né? Então, eu acho que tem que ser levado em conta. Mas eu percebi que diminuiu bastante os atropelamentos e esse problema que ocorre na Chapada Grande ocorre no estado de São Paulo todo, né? Você tem, quando você duplica, você muitas vezes atravessa bairros, povoados, zona urbana e a obra tem que dar opção para as pessoas atravessarem a pista com segurança, né? Ainda mais numa estrada duplicada, é inconcebível as pessoas estarem circulando na pista, né? Então fica registrado a demanda do seu Manuel, mas vamos aguardar a duplicação e depois uma eventual obra adicional envolve uma negociação com a Artesp
porque é uma coisa, se pede uma coisa nova, não é o que estava previsto contratualmente. Ainda não está previsto essa solução, né? Ali tem a passarela, enfim, então tem que... Com relação ao rio Itapetininga, o senhor com essa experiência, o que o senhor poderia dar para a gente assim, de diretriz ou que caminho a gente poderia trilhar aí para cuidar do rio, para fazer com que o rio seja de fato um grande patrimônio? Já é bem cuidado, a Sabesp tem um trabalho intenso em cima. Talvez até uma questão turística com o rio Itapetininga, poderia ser um fomento, poderia ser um gerador de renda para o município. Como é que o senhor vê o rio Itapetininga como uma oportunidade que muitos municípios não têm, um rio tão bacana como esse, que leva o nome da cidade, e nós que temos, como é que a gente poderia, como sociedade, como gestão pública, utilizar isso em benefício da cidade? O rio, primeiro, ele precisa ser recuperado, né? O rio Itapetininga é um dos poucos rios, como o Paranapanema, ainda pelo fato da nossa região não ter tido um grande desenvolvimento que ocorreu aí nas últimas décadas, sem uma preocupação ambiental. Então, os nossos rios, no Brasil, de maneira geral, mas particularmente aqui no estado de São Paulo, foram muito agredidos, né, ao longo do tempo, né? Já acabamos de falar aí do rio Tietê, né? Quer dizer, toda aquela carga poluidora no rio Tietê e outros grandes rios que foram altamente, rio Piracicaba, rio Sorocaba, ao longo do tempo, né? Se pensou muito em crescer e se desenvolver, mas sem uma preocupação ambiental. Então, essa questão ambiental é uma consciência mais recente. E, como a nossa região não sofreu esse grande surto de desenvolvimento, o rio Itapetininga ainda ficou razoavelmente preservado, mas muito tem que ser feito, né? Aqui, o rio Itapetininga, os municípios que ele atravessa são todos municípios operados pela Sabesp, né? O vídeo lá sobre o rio, no dia que foram no dia do peixe lá. Peixes, né? Então, o rio ali na região de Pilar do Sul, aqui Itapetininga, Angatuba, Campina do Monte Alegre, todos esses municípios são operados pela Sabesp e todos esses terão praticamente todo o seu esgoto tratado aí nesses próximos anos. Quase na zona urbana, quase todos, mas temos ainda algum distrito, zona rural, agora com o programa Água é Vida para levar saneamento na zona rural. Então a gente vai ter na questão do esgoto doméstico, praticamente, o programa Se Liga na Rede, né, que muitas ligações que ainda, apesar de ter a rede pública, ainda o esgoto acaba indo para os córregos e acaba chegando no rio, né, também um programa de fazer gratuitamente as ligações de esgoto dessas. Então, é uma somatória de ações que nós vamos cada vez mais diminuindo o esgoto doméstico que chega no rio sem tratamento. Então, várias ações. Nos próximos anos a gente vai ter uma melhoria. Depois você tem que combater erosão, recuperação de mata ciliar. Quer dizer, você ter um rio totalmente recuperado, mais limpo, isso é um valor muito grande para o município, para os municípios que têm o rio, né, como o rio Itapetininga, como o rio Paranapanema. E aí cabe ações, né, mais localizadas de incentivo à prática de alguma atividade, pesca, de turismo, de lazer, né, com uma fonte de negócio e sempre focando com a preservação da nossa natureza. Então, a responsabilidade que cabe, né, particularmente à minha secretaria, a gente tem todo um planejamento para a recuperação não só do rio Itapetininga, mas de todos os rios aqui no estado de São Paulo, né? Só lá na bacia do Alto Tietê nós estamos dando sequência a um grande programa que vai demandar mais de 5 bilhões de reais para despoluir o esgoto doméstico dos municípios operados pela Sabesp na bacia do Alto Tietê. Várias outras ações ao longo dos outros rios, né? Então a gente vai ter nos próximos anos os rios do estado de São Paulo numa condição melhor do que tem hoje, que é um grande, né, potencial de atração de negócio, de turismo, de lazer, né? Então, aqui na nossa região, nós temos a construção de uma estação de tratamento de esgoto em Ribeirão Grande, né, andando, prestes a iniciar a estação de tratamento de esgoto de Sarapuí, temos uma construção de estação de tratamento de esgoto em Itararé, em Barão de Antonina. Então, praticamente todos os municípios aqui da nossa região terão, praticamente na sua sede, 100% de coleta e tratamento de esgoto.
Eu recebi agora um e-mail aqui da Tatiana Mortágua. Ela diz o seguinte: gostaria de saber do secretário de Recursos Hídricos quando vai sair a estação de tratamento de esgoto de Sarapuí. Acabei de falar. Matamos a pau. Até semana passada eu conversei com o Dr. Luiz Paulo, que é o diretor, com o Dr. Ivan. Eles estão tomando as providências finais aí para também Sarapuí ter a sua estação de tratamento de esgoto o mais rápido possível. Tatiana Mortágua, está perto então esse dia de chegar. Exatamente. Está prestes a acontecer. Vou pedir licença um segundinho para que sejam exibidos os apoiadores culturais e a gente volta já para dar sequência nesse bate-papo com o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do Estado de São Paulo, deputado Edson Giriboni. A gente volta já. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Estile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Estile, de coração para você. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga. O leitor em primeiro lugar. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. Estamos de volta com o programa Telescópio, aqui na presença do deputado Edson Giriboni. A gente está falando um pouquinho sobre diversas ações do governo do estado que podem e vão beneficiar todo o estado de São Paulo. E um desses assuntos recorrentes é a Raposo Tavares. A gente fala muito da Raposo Tavares, né? Existem outras estradas aqui em torno de Itapetininga que também são muito importantes. Itapetininga-Ourinhos é um projeto muito importante, uma estrada que merece um cuidado. Como é que está a questão dessas outras estradas que circundam a nossa cidade e região? Olha, Clemente, Itapetininga foi privilegiada, né? Porque praticamente todas as rodovias estaduais que chegam a Itapetininga foram ou estão sendo ou serão recuperadas, né? A principal delas é a duplicação da Raposo Tavares, agora todos os empecilhos praticamente resolvidos, agora é questão de obra mesmo e cumprir cronograma. A gente tem acompanhado, indo bem, a concessionária, a CCR, que é responsável pela execução das obras, tem um cronograma de até julho agora desse ano concluir a duplicação até o trevo de Capela do Alto e até junho do ano que vem, se possível antecipar alguma coisa, concluir a duplicação totalmente até a cidade de Itapetininga. Então, é uma realidade, né? Era uma reivindicação histórica da nossa cidade, pela importância dessa duplicação para o desenvolvimento, para o futuro de Itapetininga. Então, essa caminha muito bem. Está sendo concluído também a Estrada Nova, recuperando Itapetininga, Lambari, Raposo Tavares. Em fase final também a pavimentação e recuperação de Itapetininga, o sistema penitenciário até a chegada da cidade de Tatuí. Tivemos recentemente a recuperação da SP-157 Itapetininga, Guari, Castelo Branco, que foi uma outra ligação importante com a Castelo, aquela estrada estava muito ruim, né? E agora, em fase final, foi uma autorização ano passado do governador Geraldo Alckmin, em fase final, o projeto de recuperação e modernização da Raposo Tavares de Itapetininga até a cidade de Ourinhos, são 210 quilômetros. Então, toda a malha viária
que converge para Itapetininga, totalmente recuperada e modernizada. Então, eu acho que é um fato inédito, em tão pouco tempo, você ter praticamente todas as estradas estaduais sendo recuperadas e modernizadas aqui para a cidade de Itapetininga, o que isso é um fator importante, né? Porque qualquer indústria, um dos itens que qualquer indústria avalia é a questão da logística, a questão do transporte, do acesso bem feito, bem cuidado, a estrada duplicada, com segurança, com rapidez, né? Então, Itapetininga, nesse ponto, está dando um salto importante na recuperação de toda a malha viária que chega à nossa cidade. Há de se ver a importância da qualidade de acesso, né, a logística, para que seja facilitado o escoamento da produção e assim por diante. A gente observei esses dias na Castelo o viaduto que dá acesso à Toyota. Né? Exatamente. Então, realmente precisa, para desenvolver um município, uma região, precisa realmente de rodovias, precisa de estrada. A gente, às vezes, até não convive muito com a melhoria de estrada, a gente não viaja muito, fica mais aqui em Itapetininga, mas a gente é beneficiado diretamente sempre pela melhoria das rodovias. Né? Mais empresas, mais progresso, mais desenvolvimento. E até trago a notícia aqui do Correio de Itapetininga, da edição da semana passada, 22 a 28, falando sobre a infraestrutura do município que pesou na escolha da ThyssenKrupp, né, a siderúrgica, que diz que tem a questão fiscal, né, que Minas Gerais tirou muito o imposto e deu uma condição melhor para a instalação, mas também a infraestrutura para essa siderúrgica também pesou. Será que a questão da rodovia ainda não está duplicada pode ter influenciado? Apesar de já estar, o cronograma já está pronto, né? Não, a duplicação já é uma realidade, né? Quando se conversa com as empresas é uma questão de meses, né? Até que uma indústria nova se instale, a duplicação praticamente estará concluída. Então, o que existe também muito ruim para o Brasil essa guerra fiscal que existe entre os estados. Né? Os estados, principalmente os estados no entorno do estado de São Paulo, têm feito coisas ilegais, concessões ilegais. O estado de São Paulo tem várias ações no Supremo Tribunal Federal contra esses estados por concessões que não são aprovadas pelo CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil. Então, há uma ilegalidade e muitas vezes as empresas se aproveitam dessa postura dos estados e acabam fazendo leilões entre um estado e outro. Como é que se resolve isso? Lógico, o estado de São Paulo tem a Invest São Paulo, tem atuado, tem mostrado as vantagens de São Paulo, tem também procurado ver dentro da legalidade o que o estado de São Paulo pode fazer, mas para você resolver a essência da guerra fiscal é a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Está ali, né? E que ali o ICMS será no destino. Então, aí você acaba impedindo essas concessões ilegais que outros estados acabam fazendo, assediando as empresas que estão no estado de São Paulo e assediando as empresas que também têm uma perspectiva de se instalar aqui no estado de São Paulo, né, numa concessão ilegal. Então, quando uma indústria se instala numa determinada cidade ou num determinado estado, vários fatores que pesam nessa decisão. Um dos fatores é essa questão dos incentivos fiscais. E outra, logicamente, aí é uma análise da infraestrutura que cada município oferece. Há uma disputa também entre os municípios, seja dentro do próprio estado ou com municípios de outro estado. Então, quanto mais você qualifica o município, né, acho que este é o grande desafio aqui de Itapetininga, nós melhorarmos cada vez mais, né, a qualificação da cidade de Itapetininga. Uma delas é a questão dos acessos, né, as rodovias estaduais. Estamos avançando, né? Bom, a gente não fica atrás de nenhuma outra cidade do Brasil. Nós temos 2 rodovias duplicadas, né, com duplicação até a Castelo, mas a duplicação da Raposo, ligando aos grandes centros, ligando à região de São Paulo, região de Campinas, região de Sorocaba, ao Porto de Santos, totalmente duplicado, né, ao Rio de Janeiro, totalmente duplicado. Então, na questão da malha viária, Itapetininga compete em igualdade de condição com qualquer outra cidade do Brasil. Temos a questão, agora que chegou o gás natural, mais uma qualificação que dá um peso maior para Itapetininga. Temos a ferrovia, que também é
né, mal ou bem operada, mas a ferrovia está aí, pode ser utilizado, acesso ao Porto de Santos, acesso ao Porto de Paranaguá. Temos a FATEC, Faculdade de Tecnologia, mais alguns cursos de nível superior, escolas técnicas. Então, Itapetininga vem se qualificando, né, para poder disputar, então, entre municípios. Aí, quando entra a guerra entre estados, aí foge um pouco da competência do município, e aí é o estado que tem que atuar, Congresso Nacional, para evitar, né, essa guerra fiscal. Porque quando o estado, qualquer um estado concede um incentivo fiscal muito grande, no fundo você está abrindo mão de receita. Claro. E se você abre mão da receita, seja no nível de Brasil, nível de estado, você deixa de ter mais recurso para a saúde pública, que precisa melhorar muito no Brasil. Você deixa de ter mais recurso para a educação pública, que também tem que melhorar muito no Brasil. Então, você lá na ponta, você acaba penalizando o cidadão que precisa de um serviço público mais eficiente, com mais qualidade. Então, não é boa essa guerra fiscal do país. Não tem que ser enfrentado. E aí a gente espera que os deputados federais e os nossos senadores cumpram com as suas responsabilidades. Né? Tem uma pessoa na linha? Alô? Oi. Olá, aqui Carmen. É a Carminha de Apiaí. Tudo bom, Giribone? Tudo bem, Carmen? Tudo? Prazer. Prazer. Quero parabenizar o seu trabalho na nossa região e perguntar se tem algum projeto para a melhoria da nossa estrada de Capão para Apiaí. Que Apiaí é muito importante também para a nossa região. Sem dúvida, Carmen. Essa é uma estrada que foi autorizada pelo governador, a recuperação total da SP-250 de Capão Bonito, Guapiara, Apiaí, Ribeira. Emergencialmente, Carmen, o DR está contratando uma recuperação emergencial entre Apiaí e Ribeira, que está numa condição muito ruim, alguns pontos de erosão. Mas está andando a execução do projeto. O acesso de Capão Bonito também vai ser duplicado dentro desse programa. E essa é mais uma estrada aqui da nossa região que será totalmente recuperada. A gente tem a previsão, Carmen, da licitação dessa obra agora no segundo semestre deste ano. Muito bom, valorizar ali a região de Apiaí, que é uma região super... Eu falo muito de turismo, eu sou bacharel em turismo, então eu estou sempre atento à questão turística. E Apiaí é um potencial turístico enorme por causa das cavernas, do Petar, né? O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, e fica, às vezes, a demanda é muito pequena por causa do acesso. O acesso não é favorável. Vai melhorar, quer dizer, vai recuperar totalmente de Capão Bonito até Ribeira. Está em obra a perenização da SP-165 de Apiaí até Iporanga. Está sendo asfaltado, Carminha, ali aquele acesso, saída de Apiaí, que dá acesso à cidade de Itaoca. E ali na região também da Carme vai ser pavimentado em processo de licenciamento ambiental. Estava dependendo do IFAM, alguma coisa, Carme, mas a pavimentação de Apiaí, Ribeirão Branco, também, que é uma reivindicação histórica daquela região. Então, Carmen, a região de Apiaí também será altamente contemplada. Perfeito. A gente fala da infraestrutura, né, da reforma tributária, que é uma das grandes missões que o Brasil deve estar atento, né, para poder beneficiar todos da mesma forma, os estados. E até, embora toda essa guerra fiscal, nós temos aqui empresas que estão em pleno crescimento, que é o caso da Duratex, que já está com 85% concluída a sua obra de ampliação. A futura unidade se tornará a maior unidade industrial de Itapetininga, com 40 mil metros quadrados de construção. Isso é um belo patrimônio do município, né? Foi, e olha, a Duratex também foi por pouco, viu, Clemente? Ali, Minas Gerais estava fazendo concessões também absurdas, né? Para tentar levar essa indústria, essa planta da Duratex para Minas Gerais. Foi por pouco. E aqui a gente tem que valorizar o trabalho da Invest São Paulo, né, que defendia, né, que houvesse aí uma ação do governo do Estado na questão tributária em relação à indústria moveleira no Estado de São Paulo. Havia algumas posições divergentes dentro do governo do Estado de São Paulo, e a Duratex só veio para Itapetininga
por uma atuação decisiva do governador Geraldo Alckmin. Ele chamou para ele a responsabilidade do decreto que viabilizou a instalação da Duratex aqui em Itapetininga. Foi no limite, né? Eu me lembro da direção da Duratex, do Grupo Itaú, a vontade deles realmente era fazer essa indústria aqui em Itapetininga, mas eles também não podiam desconsiderar as concessões que o Estado de Minas Gerais vinha fazendo, propondo a eles. E aí, né, decisão do governador, eu me lembro um dia à noite, eu falei, governador, estamos correndo alto risco, o Estado de São Paulo, de perder mais uma indústria, particularmente na minha cidade, que é Itapetininga. Eu relatei, né, o que vinha acontecendo com relação à Duratex, e ele falou, não, eu vou cuidar pessoalmente desse assunto, e algumas semanas depois saiu o decreto. Então, é uma conquista importante aqui para a região de Itapetininga, né? Esse é o benefício de nós termos um representante da nossa população em esferas estaduais e, né, em esferas muito maior do que a gente possa imaginar, brigando pelo interesse da nossa cidade, tendo um acesso direto com o governador do estado, Geraldo Alckmin, podendo estar ali próximo a ele, relatando fatos. Eu acredito que muito dessa briga do governador em assumir para si a negociação com a Duratex se deu à amizade que tem com o próprio deputado, com o Edson Giriboni, essa relação próxima de amizade, de respeito, de trabalho, de parceria. Então, a gente agradece, né, de certa forma, a importância do seu contato próximo ao governador e quanto benefício isso pode trazer para a gente, né? Facilita, porque pelo que a gente tinha de informações da direção da Duratex, se não houvesse essa posição do governo do Estado de São Paulo, estava difícil eles justificarem a não ida para o Estado de Minas Gerais com as vantagens, né? E até o governador falou, olha, Giriboni, se a Duratex sair do Estado de São Paulo, outras indústrias concorrentes também vão acabar saindo, porque aí passaríamos a ter uma concorrência desleal, né, no mesmo setor, né? Então, isso facilitou. Essa foi... Quando o governador me convidou para assumir a secretaria, e no primeiro momento eu pedi uns dias para pensar, foi exatamente nesse sentido. E aí, né, os outros deputados que já foram secretários falaram, não perca essa oportunidade, porque você, como secretário, você está próximo do governador, dos demais secretários, com certeza isso vai ajudar no seu exercício como deputado lá da sua região. E esse é um exemplo, né, como outros, né, mas que eu também tenho que agradecer, né, do governador ter nos escutado e ter aberto essa possibilidade da gente, como secretário, também atuar como deputado aqui de Itapetininga da região. Perfeito. Eu peço licença mais um segundinho, bem rapidinho, para que sejam exibidas empresas que investem na cultura, na informação, no conhecimento. A produção está me passando aqui que tem uma ligação. Alô? Oi, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, professor Antônio Carlos Galo, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, o nosso secretário, né, de Recursos Hídricos. E eu queria fazer 2 questionamentos relacionados ao meio ambiente. Um deles, secretário, é relacionado a esgotos que estão sendo jogados nos ribeirões de Itapetininga. Então eu queria a interferência do senhor junto à Sabesp para que a gente pudesse resolver esses problemas. Eu tenho caminhado aqui no Ribeirão dos Cavalos, aquele acesso que vai para a prefeitura, e o mau cheiro de esgoto que vem desses ribeirões é terrível, sabe? Então, são esgotos de casas que estão sendo jogados diretamente no ribeirão, às vezes são emissários de esgoto da Sabesp que estão estourados, que estão sendo jogados no ribeirão, que consequentemente descem no rio Itapetininga e depois retornam até nossas casas. Então eu pediria para que o senhor interferisse junto à Sabesp para que não deixe aumentar esse número de esgotos, esses emissários que estão sendo jogados dentro do nosso ribeirão. Tanto a gente estava falando de turismo, né? Isso daí vem também influenciar o nosso turismo, o mau cheiro que a gente às vezes está caminhando ali naquela região, né? Que foi feita uma pista de ciclismo, foi feita umas pistas para se caminhar, né? Então eu pediria para que o senhor interferisse. E uma outra questão é relacionado ao impacto ambiental sobre a soltura dos peixes no rio Itapetininga.
Eu queria dizer para o senhor que, antes de mais nada, a nobreza do trabalho de vocês de soltarem os peixes no rio Itapetininga é de uma nobreza que não tem tamanho, né? De alguém que tem essas iniciativas de soltar 20 mil alevinos, né, secretário, no rio Itapetininga. Mas eu gostaria de fazer uma crítica construtiva relacionada a isso daí. Muitos desses peixes, secretário, são peixes exóticos lá na região do Alto Araguaia. São peixes que vêm, às vezes, a causar algum impacto ambiental no nosso rio, comendo ovas de mandijuva, de cascudos, e alguns desses peixes são problemáticos. Tanto é que a gente vê, por exemplo, alguns países, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que está exportando os gatos, porque eles levaram um gato para lá, que é exótico, né? Hoje está comendo animais e insetos e prejudicando o meio ambiente. A Austrália, que levou o sapo brasileiro, né? Hoje o sapo está causando um impacto ambiental, não tem predador para o sapo. Então, são coisas que técnicos poderiam resolver, certo? Então, essa soltura dos peixes é de uma nobreza tamanha, mas talvez faltou um pouquinho de técnicos para avaliar quais os tipos de peixe soltar nos nossos rios, porque pode causar, não existe um estudo ainda, mas pode causar um impacto ambiental futuramente, se eles vierem a aumentar, talvez até aumentar de uma maneira incontrolável. Muito obrigado e cumprimento o senhor por todo esse trabalho e por ser o nosso representante aqui na Itapetininga, aquilo que o Eduardo falou. Alguém para a gente poder desabafar um pouquinho. Obrigado, secretário. Obrigado, Eduardo, pelo espaço. Um abraço a todos. Tá? Um abraço, Galo. Um abraço. Obrigado. Obrigado ao professor Antônio Carlos. Aliás, o professor Antônio Carlos, o que ele faz em defesa do meio ambiente é extraordinário, né? Quem não conhece a propriedade dele precisa ir lá, que ele fez uma reserva ambiental ali, que é um exemplo de postura, de atitude, de defender, não ficar só no discurso, né? Fazer. Então, parabéns ao professor Antônio Carlos. Bom, ele colocou duas questões. Essa questão de esgoto nos ribeirões, alguns anos atrás, eu presenciei realmente muitas casas com a rede pública na frente e o esgoto caindo lá no Ribeirão. Eu fui outro dia ver aqui no Ribeirão dos Cavalos. Boa parte dessas ligações, elas são pessoas de baixa renda. E aí o programa que foi criado, que é o programa Se Liga na Rede, que é a Sabesp, com 80% com recursos do Tesouro do Estado, 20% com recursos da Sabesp, fazer as obras internas nas residências para ligar à rede pública de esgoto. Então, o que o Antônio Carlos colocou, tem boa parte disso em função das famílias não fazerem as suas instalações internas à rede pública de esgoto. Então, é um programa que começa agora. Nós já assinamos convênio com 25 municípios. Eu até já pedi para ver aqui como é que está aqui em Itapetininga, para a gente também colocar Itapetininga e aí fazer. Então, aquelas famílias de renda até 3 salários mínimos têm essa possibilidade do Estado fazer, através da Sabesp, gratuitamente, tirando o esgoto que é jogado sem tratamento e ligando à rede pública. Aquelas famílias de renda maior, aí tem que a fiscalização, vigilância tem que obrigar, se você tem a rede pública, as famílias interligadas. Tem alguns casos que é problema de nível, né? Você tem a rede pública e você tem a casa num nível inferior, não dá queda para a rede. Então, aí tem um tratamento. Tem alguns casos, junto aos ribeirões, aos córregos, que são áreas não regularizadas, são áreas de preservação. Aí a Sabesp tem, e qualquer empresa pública, tem um impedimento legal de colocar dinheiro público numa área que não está regularizada. Então, cada problema tem uma solução prevista. Em alguns casos, nós temos muito isso na região metropolitana, essas áreas de invasões, áreas de preservação ambiental, áreas de várzea. A solução é um programa habitacional que transfira essas famílias para reassentamentos legalizados. Então, Antônio Carlos, parte do que você falou, a gente já tem um encaminhamento, que é através da Sabesp, o programa Se Liga na Rede. Né? A gente está conversando aqui com a Sabesp para agilizar a implantação desse programa. Outra questão dos peixes realmente, acho que essa preocupação dele tem fundamento.
a questão de soltar o peixe é você chamar a importância da gente manter os nossos rios, de ter atitudes a favor do nosso meio ambiente. E eu até vou questionar aí o pessoal que conversar lá com o Fernandinho, o pessoal que participou, essa preocupação que eu acho que é muito bem colocada pelo professor Antônio Carlos, de você ter uma ação embasada tecnicamente que não cause nenhum transtorno. Nenhum impacto, né? O Fernandinho Rosa esteve aqui com a gente na quinta-feira, ele comentou que um vereador questionou realmente o tipo de peixe e tal. Ele até mostrou um documento de uma empresa que trabalha em parceria com o Rio, que dá uma manutenção no Rio, alguma coisa nesse sentido. E ele realmente mostrou para mim que estava lá escrito os tipos de peixe que estariam de acordo. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que essa preocupação realmente deve ter. Se isso realmente aconteceu, menos mal, né? Mas o alerta do professor, acho que sempre é válido. Né? E também a empresa também pode ter se equivocado, ter feito uma pesquisa, eu me lembro que um tempo atrás eu fui também em Cerquilho, onde lá a prefeitura que organizou lá jogou 60 mil alevinos e também essa questão foi colocada do perfil, um tipo de peixe ter que ser compatível com, né, a característica do rio. Perfeito. A gente volta daqui um segundinho, então, logo após as empresas que nos apoiam culturalmente, as empresas que acreditam na informação, no conhecimento e no poder, na importância de uma televisão comunitária. A gente volta já já. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga, há 43 anos, vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Estile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Estile, de coração para você. Estamos de volta com o programa Telescópio, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Bolsa Creto, do Plano Familiar Camargo, das lojas Estile e do Café Santo André. A gente está falando aqui sobre infraestrutura urbana, sobre acesso, sobre os critérios para uma empresa escolher a cidade onde ela vai se colocar, se posicionar. E um dos critérios, evidentemente, passa pela qualificação da mão de obra, né? As FATECs, as ETECs, as faculdades. E eu tenho aqui a notícia do Jornal Correio que fala sobre o primeiro curso de Engenharia Civil de Itapetininga, que é através da faculdade IES, Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, que está oferecendo, né, a partir desse ano, Engenharia Civil, 5 anos de curso. O senhor, como engenheiro, sabe a importância de um curso de engenharia para o município, para desenvolver o município, e o quanto as empresas estão atentas a essa qualificação específica na área de engenharia, né? Importantíssimo. É mais uma qualificação da cidade, né? Você tem um curso de engenharia, apesar de ser um curso particular, mas isso é importante para a cidade, porque você vai tendo mais argumentos para falar, olha, seu empresário, vamos lá para Itapetininga, que tem estrada, tem engenharia. Então,
mas uma conquista importante. E todas essas ações, Clemente, vêm confirmando o que eu tenho falado ultimamente. Itapetininga, aí nos próximos anos, vai dar um salto no seu desenvolvimento. Nós teremos uma cidade muito mais desenvolvida, com mais opção de emprego para as pessoas, mais dinheiro circulando na cidade, o comércio vendendo mais. A gente dá um salto no padrão de vida, de qualidade de vida aqui em Itapetininga. A gente não errar, a coisa está caminhando bem e tudo aí, você vê, falamos de estradas, falamos do gás, falamos de nova indústria, falamos de uma nova faculdade de engenharia, você vê que são notícias aí, todas de curto prazo, que vem acontecendo e qualificando cada vez mais Itapetininga. Bacana, a gente fica extremamente feliz de estar vendo a coisa acontecer, né? Na prática, a gente esperou tanto por uma visibilidade do Estado, né? E agora temos um representante numa esfera muito importante que está nos representando e trazendo para a gente grandes oportunidades. Eu cito aqui o comentário do André Balinti, que diz o seguinte: boa tarde, deputado Edson Giriboni. Gostaria de dar os parabéns por todo o trabalho à frente da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Gostaria de saber se há a possibilidade da Sabesp patrocinar minha filha, que teve resultados fantásticos no ano de 2012, tendo em vista que a Sabesp patrocina tanta coisa na área esportiva. Gostaria de saber se o secretário não poderia ajudar e endossar essa campanha para recursos ao tênis de mesa de Itapetininga, tendo em vista a quantidade e qualidade dos atletas, inclusive no Paralímpico. Manda um abraço, André Balinti. Manda um abraço ao André, sua filha. A Sabesp tem as suas regras, né? Tem os seus critérios, ela tem algumas ações aí mais voltadas à questão ambiental. E a Sabesp vive um momento novo também, que ela é regulada pela Arcesp, Agência Reguladora do Serviço de Saneamento, Energia e Gás, aqui no estado de São Paulo. E a Arcesp, coincidentemente, publicou agora, semana passada, a primeira revisão tarifária da Sabesp, isso previsto, foi a primeira da história, e ela glosou vários itens que a Sabesp tem feito na questão de patrocínio. Então, esse é um assunto que a Sabesp vai estar recorrendo à Arcesp para que, administrativamente, para poder discutir. Então, ela tem aí, pela agência reguladora, algumas limitações do que ela vinha fazendo. Então, é um assunto novo e envolve também essa questão de patrocínio, de publicidade, que a Sabesp entende que faz parte do seu negócio e a agência reguladora entende que isso não deve entrar nos custos da Sabesp. Então, a gente tem um fato novo que nos próximos meses a gente vai aguardar, ver como que a Arcesp vai analisar esse recurso administrativo que a Sabesp estará recorrendo junto à Arcesp. Perfeito. A gente estava falando sobre qualificação de mão de obra e eu recebi aqui na quarta-feira passada um grupo de jovens do SESI que fazem parte do Itapê Robota, um grupo de robótica, crianças, meninos, assim, eu fiquei muito feliz, com molecada bem pequenininha, desenvolvendo os robôs e eles ganharam, foram classificados, garantiram passagens para o Campeonato Mundial da Alemanha. Os jovens da cidade conquistaram o segundo lugar no quesito desempenho do robô, na etapa nacional. Que orgulho, né? Itapetininga criando aí pesquisadores, cientistas, jovens de talento, né? É isso aí, né? O progresso está chegando, nossos jovens estão sendo qualificados e o SESI representando muito bem também isso. O SESI tem um padrão muito grande, né, de qualidade, foi um belo trabalho. Teve dois dos meus filhos chegaram a estudar um período no SESI também, é um padrão de excelência lá. E vão representar Itapetininga, que bacana. Maravilha, né? É o nome da cidade no mundo, né? É o nome da cidade na Alemanha. Todo sucesso para a criançada, que vocês, trazendo ou não um título, aproveitem muito essa viagem, essa experiência, curtam bastante, aprendam muito e valorizem cada vez mais o conhecimento, né, os estudos. Esse é o exemplo para todos os jovens aí. Vereador, deputado, eu estou aqui com a notícia do vereador que quer proibir cobrança de ingressos na exposição. O suplente de vereador, André Aziz Salem Monteiro, do DEM, apresentou o projeto de lei para proibir a cobrança em shows realizados no recinto de exposições Acácio Moraes Terra.
André é irmão do vice-prefeito Irã Aires Monteiro, também do DEM, que no ano passado fez campanha para que a entrada para os shows da Expo Agro fosse de graça. De acordo com a proposta do vereador, só poderá ser cobrado ingresso nos camarotes, preservada a área comum do povo, afirma o texto. Será que é papel do vereador realmente brigar por festas gratuitas? Foi para isso que ele foi eleito? Olha, Clemente, pessoal, eu escuto bastante isso, porque aqui na região, principalmente aqui na região mais ao sul, tem tido eventos semelhantes, né? Mais nos aniversários da cidade, rodeio, e a entrada tem sido gratuita para a população. Mas aí há uma organização por parte das prefeituras. As prefeituras acabam assumindo a organização e acabam pondo recursos municipais para ajudar a fechar a conta de eventos como isso, como parte do aniversário das cidades em si. Recentemente nós tivemos em Angatuba, agora Capão Bonito também vai fazer e assim por diante. A exposição aqui, a responsabilidade da execução é do Sindicato Rural, né? Não é o poder público, apesar do patrimônio lá ser um patrimônio do Estado, do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, mas a responsabilidade de fazer o evento é do Sindicato Rural. E aí é uma entidade de direito privado que tem a sua autonomia para fazer e ver de que forma que pode viabilizar o custo. Para você obrigar que uma entidade privada faça alguma coisa gratuita, você teria que colocar dinheiro público para começar. E, historicamente, Itapetininga não tem, a prefeitura não tem participado. Então, para tornar o show, o evento, não é o show, a entrada para os shows, e ali não é só show, né? Tem a questão técnica, tem os leilões, tem palestra, tem, né, outras atribuições lá que é o sindicato que organiza. Teria que haver um entendimento entre a prefeitura e o sindicato, mas aí é uma decisão da prefeitura, né? Eu acho que talvez o vereador tivesse que conversar com a prefeitura da possibilidade de ter alguma coisa com a participação da prefeitura. Mas você, isoladamente, obrigar o sindicato, uma entidade privada, acho que fica difícil. Como é que você viabiliza um evento desse porte, enfim. Então, precisaria haver tentativa de um entendimento entre a prefeitura e o sindicato. Porque, na verdade, o que está sendo dito aqui é que querem pôr preço no produto dos outros. É uma instituição privada, né? Eles são responsáveis pelo evento, eles criaram essa bandeira há 40 e poucos anos atrás, eles começaram isso sem conquistar grandes resultados no início, e a repercussão desse evento, por ser de qualidade, foi ganhando espaço. E será que isso não, essa bandeira do vereador André Monteiro, será que não força a prefeitura a assumir o custo do evento, que não seria nem um pouco vantagem para a gente? Pois é, aí é uma decisão, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Você hoje, para viabilizar, você cobra uma entrada. Não vai cobrar? Bom, então você vai deixar de ter essa receita que provavelmente é o que viabiliza o evento. Bom, quem que paga essa conta? Alguém tem que pagar, né? Então, é como algumas prefeituras fazem. Algumas prefeituras entendem que nos aniversários da cidade, eles acham que justifica você colocar um pouco de dinheiro, porque como é música, cultura, lazer, faz parte de política pública. Mas cada município tem as suas prioridades, né? Então, talvez o vereador, a intenção seja boa, mas tenha que conversar com a prefeitura para ver da possibilidade de uma parceria. Simplesmente cobrar, eu acho que torna o evento inviável sob o aspecto econômico, né? Não quero entrar no mérito, que também não tenho todas as informações, mas provavelmente, pelo que eu vi, pelo porte do evento, você tem que ter uma viabilidade econômica, senão como é que se viabiliza um evento, né? Não com fecha custos conta, né? altos como são os que estão previstos aí, né? E com relação à bandeira que está sendo levantada, na verdade é o suplente de vereador André Monteiro. É esse o papel do vereador? Brigar por festas gratuitas, brigar pelo interesse do povo nesse sentido? Será que não teria coisas mais emergenciais ou coisas mais importantes para ser questionado, para ser avaliado? É critério de cada vereador, né? Acho que cada vereador, como cada
deputado tem as suas prioridades, né? Um vereador pode achar um assunto mais importante, o outro pode achar esse o mais importante. Cabe uma avaliação da população, avaliar as bandeiras de cada eleito, né? Eu como deputado, eu sempre deixei claro junto ao governo do estado que a minha prioridade era a região de Itapetininga. E foquei em cima disso, né? Outros deputados têm outras prioridades, alguns deputados de outras regiões têm as suas prioridades, outros defendem outros setores do estado, enfim, cada um tem a sua prioridade. Eu sempre falo, quem tem o cargo eletivo, o melhor juiz do seu trabalho é a população. Não? A população tem que avaliar se está valendo a pena ou não ter eleito este ou aquele. Né? Eu digo isso porque teve uma movimentação na frente da Câmara esses dias, de muitos jovens, até me surpreendeu que muita gente participou, coisa que não acontecia há algum tempo atrás, brigando dizendo assim, nós não queremos festa gratuita, nós queremos saúde, qualidade, educação, deixa a festa, se a gente quiser ir na festa, a gente paga 10, 15 reais e vai na festa. Mas, por favor, vereadores, briguem pela qualidade de vida, né? Que não necessariamente está ligado diretamente ao evento, um show, né, ou outro, né? Até porque o evento ele fica gratuito o tempo inteiro. 4 noites o evento é pago, né? Então são 6 dias gratuitos e 4 dias, 4 tardes que o evento deve ser cobrado algum valor. Então, para quem quer realmente curtir festa e curtir a exposição técnica, os animais, os leilões, conhecer um pouquinho do universo do agronegócios, tem 6 dias para poder usufruir, então não é fator limitante para ninguém o preço cobrado. A gente volta daqui um segundinho para dar sequência nesse bate-papo com o deputado Edson Giriboni. A gente volta já já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Nesta Sexta-feira Santa, temos um cardápio especial para você. Além do tradicional churrasco, teremos também bacalhoada, filé de cação, filé de merluza e camarão. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde. Em Itapetininga tem Unimed. Ligue, faça seu plano e viva tranquilo. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Stile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Stile, de coração para você. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Estamos de volta com o programa Telescópio. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Bolsacreto, do Plano Familiar Camargo, das lojas Stile e do Café Santo André. Telefone para participar com a gente ao vivo é o 3527-8199, através do próprio site, o tvitap.com.br. Você pode participar também mandando a sua sugestão, sua crítica, sua opinião, seu texto, o que você achar que deve. Eu tenho um recado aqui, né, seguindo essa linha, do Tiago Mendes. Tiago Mendes, boa tarde. Até acho que não deveria ser de graça
por ser organizado pelo Sindicato Rural, ele se refere à Expo Agro, né? Mas também cobrar R$50 pelo ingresso é um absurdo, que tem eventos privados pela região e o valor é metade do preço. Festa privada põe o preço que ele quer, né? Teve agora o Lula Palusa ontem em São Paulo, um grande show, custava R$300 para entrar. Então, há preços e preços, né? É difícil a gente julgar o que é caro, o que é barato. R$50 é caro para os shows. Um show do Luan Santana custa 300, 400, 500, R$1.000. Talvez seja realmente o custo para se fazer uma operação desse tamanho, dessa envergadura. São 30 mil pessoas que vão no evento. Complicado, né? Colocar preço no produto dos outros é fácil, né, deputado? Como você fala, é uma coisa organizada pelo sindicato, que é uma entidade privada, é uma questão de mercado, de viabilidade, né? Eu acho que a população, aqueles que acharem que deve ir, vai. E como você falou, tem alguns dias que não tem a cobrança, né? Então, o custo, né? Eu não tenho as informações de quanto custa, não é coisa que a gente acompanha, mas eu entendo que o conceito é esse, né? Quer dizer, algumas cidades que não cobram, há uma participação do poder público. Aqui há uma iniciativa de uma entidade privada. Então, é questão mais de mercado, né? Questão de mercado. E R$50 ainda tem o carteirinha estudante também, que pode pagar meia também, que acaba onerando um pouquinho a entrada inteira, né? Porque muitos estudantes que têm a carteirinha, que têm o registro certinho, pagam metade desse valor, então já cai para R$25, que é um preço já razoável. Então, também tem outros dispositivos, né, que a população pode usar para economizar um pouquinho nesses shows aí. Deputado, como é que fica a questão do deputado Marcos Feliciano, do PSC, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que está super polêmica a questão, outros parlamentares dizem que ele precisa sair porque o caso está insustentável, não é possível mais ter reuniões, está inviabilizando os trabalhos da casa em função de toda a polêmica que cerca o deputado Marcos Feliciano. Como é que fica essa situação? A população tem essa condição de exercer essa pressão? Não, pressão dentro de um regime democrático é normal que exista, seja de um lado ou seja de outro. O Congresso Nacional representa a população, né? Todos que estão lá foram eleitos pela população do Brasil. Eu tenho acompanhado esse caso pela imprensa também, porque é um assunto lá de Brasília, é um assunto da Câmara Federal, do qual eu não participo. O que eu percebo é que existe aí um radicalismo dos dois lados, né? Uma cobrança muito grande de parte do Congresso para que o deputado renuncie e, do outro lado, uma parte do Congresso entendendo que foi cumprido todo o regimento interno, que a indicação dele foi dentro das regras e, portanto, ele deve permanecer. Então, há um conflito ali dentro do Congresso Nacional, que tem envolvido os líderes partidários, o próprio presidente do Congresso. Eu acho que a democracia é assim, né? Quer dizer, o lado bom da democracia é que todas as partes podem livremente se manifestar. Agora, você tem que chegar num entendimento, tem que chegar num acordo que viabilize o funcionamento lá das instituições lá da Câmara Federal, dentro das regras democráticas, seja essa a solução A ou a solução B, né? O que não pode é se arrastar por um tempo indeterminado uma comissão importante, que é a defesa dos direitos humanos, sem uma solução. Então, acho que a essência da democracia é a negociação, né? As partes procurarem se entender, e aí vai depender muito da habilidade lá do presidente da Câmara, dos líderes partidários, né? Tentar um entendimento. O senhor percebe que há uma participação maior da população nas questões políticas? De um tempo para cá, parece que a sociedade está se envolvendo um pouco mais, está participando um pouco mais? Sem dúvida, né? Hoje as informações chegam muito rápido às pessoas, né? Seja através da internet, das redes sociais, da imprensa livre, democrática. Nós vivemos um período não faz muito tempo, questão de 2, 3 décadas, a imprensa era censurada, as informações não chegavam às pessoas, e quando você não recebe as informações, você não tem mais dificuldade de agir, de tomar posição, né? Hoje, a informação é muito rápida. Então, temos visto, não só nesses casos, mas outros casos também, uma participação maior da população, o que é muito bom
para o país, né? Eu estou aqui com algumas pessoas no Facebook comentando, curtindo, compartilhando, né? A questão do esgoto em Sarapuí também foi questionada aqui. A sua assessoria possivelmente já tem até respondido isso aqui, já tem uma resposta falando sobre prazo e assim por diante. A participação à internet, como o senhor bem colocou, é muito rápida, né? A gente fala aqui em questão de segundos, as pessoas em qualquer lugar do mundo já estão comentando, debatendo, questionando, participando. Exatamente. Talvez a gente, como sociedade, ainda não esteja conseguindo usar essa energia toda. Processar tudo isso em tão pouco tempo, né? É questão de ir se habituando, né? Se habituando, né? Como é que o senhor vê a gestão atual de Itapetininga, o nosso prefeito Luiz de Fiore, nesse começo de mandato, ainda recente, né? Nós temos pouco tempo, né? Eu convivo com os prefeitos do estado de São Paulo todo, aqui mais de perto, aqui com a nossa região, né? Quando o prefeito assume, no primeiro momento, nós estamos aí há 3 meses, ainda é um tempo de maturação, de entender como é que funciona a prefeitura, algumas decisões mais cautelosas, até para poder tomar pé da situação. Então, ainda assim, você avaliar, né, é muito, no meu modo de entender, não só a prefeitura de Itapetininga, mas qualquer administração que se inicie, é muito prematuro, em 90 dias, você fazer uma avaliação. É lógico que algumas atitudes são mais polêmicas, demandam uma discussão maior da sociedade, né? Algumas decisões aí que chamaram a atenção, inclusive, da própria imprensa, né? Então, questão lá dos aposentados, questão de loteamento, lá alguns funcionários que tiveram a redução do seu horário de trabalho, enfim, mas é normal no início de uma administração. Agora, ao longo do tempo, essas coisas vão se ajustando e aí a população pode avaliar, né, melhor uma administração. Mas eu acho que é muito cedo ainda para ter uma posição, uma avaliação mais concreta. Né? Então, ainda é uma fase estamos ainda nos primeiros 100 dias. Né? Com relação à Vale Alimentação dos aposentados, realmente não era uma coisa que poderia estar acontecendo, era uma coisa que estava fora dos padrões? De regra geral, eu entendo isso há muito tempo. Inclusive, me lembro quando eu tinha um programa na rádio, lá na difusora, na rádio do Zé Abrão, todos 5 minutos por dia a gente falava de algum tema livre lá. Eu sempre defendi uma tese nessa questão dos aposentados, né? Reforma da Previdência. Quando a pessoa se aposenta, ela aposenta numa regra e ela se aposenta. Depois daquilo, não tem retorno. A pessoa não volta mais, não tem a oportunidade de voltar. Então, se um aposentado, isso vale na esfera municipal, estadual, enfim, no meu modo de entender. Quando a pessoa se aposenta, eu acho que aquelas regras, elas são permanentes. Depois você vai mexer com algum benefício que ela... E como é que ela faz? Ela não pode retornar. Diferente quando você corta algumas regras antes da pessoa aposentar. Fala, olha, você vai aposentar, mas vai ser nessas condições. Eu tenho, por exemplo, lá na minha secretaria, muitos funcionários com tempo de aposentar, mas que não aposentam. Porque ao aposentar, ela sabe que vai perder alguns benefícios que ele tem enquanto funcionário da ativa. Então, apesar de ele ter o direito a aposentar, ele não aposenta. Mas a regra é clara, né? Agora, é difícil quando você fala, aposente assim. Aí a pessoa aposenta e depois você corta alguns benefícios que aposentou. Então, mexer com os direitos de quem é aposentado é uma coisa muito delicada, você tem que encontrar formas de compensar. Quem não aposentou, tudo bem, olha, se aposentar você vai perder. Então, eu vejo isso como uma regra que deve valer para o país. Definir claramente quais são as regras. Se houve algum problema, eu acho que cabe a quem fez a concessão encontrar forma de resolver, de compensar uma possível perda de direito do aposentado. Acho que o aposentado não é ele que errou, ele aposentou naquelas condições que foram oferecidas a ele. Então, talvez aí haja tempo de encontrar uma solução. E por sinal, o aposentado no Brasil ele é muito sofrido, né? Pode-se dizer assim. A regra geral realmente é difícil, né? Você vê aí os casos, as pessoas se aposentam e ao longo do tempo eles vão perdendo o poder aquisitivo, aposentam numa condição bem inferior.
E é um problema do país, né? Não é um problema só do município, é um problema, como eu falei, na minha secretaria eu tenho muitos funcionários com tempo de aposentar, mas que não podem aposentar porque tem uma redução muito drástica no salário. Acabam optando por trabalhar? Para poder manter um pouco mais o seu salário. Deputado, alguma coisa assim que o senhor tenha, um projeto, alguma coisa que está em andamento, que o senhor queira dividir com a gente? O que a gente tem é isso, né? Itapetininga caminha bem, a região nossa está caminhando bem. Nós vamos ter uma perspectiva muito grande de desenvolvimento nos próximos anos. Eu percebo ali, no governo do Estado de São Paulo, que a nossa região passou a ser uma região importante, não só para ações do governo do Estado, mas importante para os empresários, importante para as novas indústrias, né? Quer dizer, aquele olhar que ficou durante um tempo muito focado na cidade de São Paulo, depois na região metropolitana de São Paulo, depois num raio de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, esse olhar aumentou, né, para um raio aí de 150 a 200 quilômetros. Então, do qual se insere aqui a cidade de Itapetininga e esse nosso entorno. Nossa região de Itu, região de Rio Claro, que são, né, regiões um pouco mais distantes da cidade de São Paulo, mas que tem uma condição boa, tem uma opção, uma atração boa para os novos investimentos. Então, eu sempre deixo claro, né, quer dizer, estamos vivendo um momento bom, a gente ter serenidade, sabedoria para aproveitar as oportunidades e Itapetininga ser uma das melhores cidades do estado de São Paulo aí nos próximos anos. Seremos, tenho certeza disso. É. Com relação à Copa do Mundo, a expectativa dentro e fora do campo, eu sempre pergunto isso para os convidados para ver a energia que a Copa do Mundo está trazendo dentro do campo e fora do campo. Dentro do campo, o que o senhor acha? Leva a Copa do Mundo? Felipão, vai ter que melhorar bastante, né? Pelo que a gente tem visto aí, algumas seleções estão bem estruturadas, a seleção da Espanha que vem mantendo o padrão, a seleção da Argentina vem jogando bem, a seleção da Alemanha, a Itália também renovando, então o Brasil precisa, não pode descuidar, né? Já perdemos a Copa de 50 no Maracanã, né? Vamos tentar evitar que não se repita a história agora em 2014. Mas o Brasil tem que melhorar bastante. E fora do campo tem alguns problemas, viu? Os aeroportos não conseguem ainda atender o cronograma previsto, alguns acessos de mobilidade urbana nos grandes estádios com problema, alguns estádios com problemas ainda, não tem uma garantia que estarão totalmente adequados e prontos. Lá na cidade de São Paulo, em torno do Itaquerão, também temos alguns conflitos. Eu sei até porque algumas ações dependem da minha secretaria, que é a questão de despoluição lá do entorno, lá do Itaquerão, alguns conflitos de sistema viário, de remoção de famílias, de licenciamento ambiental. Então, ainda há uma agenda apertada a ser cumprida até a Copa de 2014. E a venda dos ingressos já está começando a ficar complicado, porque a previsão de começar a vender é depois da Copa das Confederações, que é agora em agosto. E não pode vender porque não tem os estádios ainda fechados, né, o número de cadeiras, porque a venda dos assentos é toda numerada, então não vai começar a venda em agosto, a previsão é essa. Então, a gente já não sabe como é que vai ser. Um pouco de insegurança, né? Hoje mesmo, acho que está na imprensa falando aí da questão do Itaquerão, ainda não fechou a conta lá para poder deixar o estádio com 65 mil lugares, que é o mínimo exigido pela FIFA. Então, temos que correr. Temos que correr. Fazer feio dentro do campo, até a gente pode se dar o luxo de perder uma Copa do Mundo. Vai fazer feio fora dos campos, vai trazer para o Brasil uma imagem, né, depreciada, numa imagem não positiva, e a gente zela muito pela imagem do país, ainda mais frente a uma crise global e o Brasil se saindo muito bem. Importante que o Brasil faça bonito fora dos campos, principalmente, e dentro do campo, se puder, melhor ainda, né? Se fizer fora e dentro, melhor, né? Se fizer dentro, melhor ainda. Deputado, obrigado pela presença do senhor. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, meus cumprimentos a todos os telespectadores e sempre à disposição aí de Itapetininga e da região. Obrigado, parabéns pelo trabalho que tem sido feito, sucesso, vida longa e muita disposição, muitos projetos que venham aí beneficiar a nossa cidade. Tenho certeza que muitos ainda virão. Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Obrigado.
Um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência nessa segunda-feira, 1º de abril. Um abraço a todos, até amanhã, 12h30, com mais um programa Telescópio. Um abraço, tchau, tchau. Muito bom. Muito bom, passa rápido. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Achocolatado Santo André, gostoso, saudável, agora também em novo pote e refil.